Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero apresentar nos mínimos detalhes essa Bíblia de estudo maravilhosa publicada pela Ragnos. É a Bíblia de Estudo Esperança. São 365 perguntas e respostas sobre a vida e a morte desenvolvidas aí pelo Luiz Saião. Gente, é uma Bíblia muito prática. É uma Bíblia que tem excelentes estudos. Claro que ela tem uma proposta diferente das demais Bíblias de estudo. Olha só, um tamanho prático, acessível. Essa capa marrom é muito linda. É aquela Bíblia para você levar para a igreja, para você levar para os cultos. E ela tem a tradução Almeida século 21, que é uma tradução que muita gente ainda não conhece. Então, se você quiser adquiri-la, já vou deixar na descrição para você estar comprando. Vamos lá para a mesa que eu vou mostrar nos mínimos detalhes o conteúdo dessa excelente ferramenta que tem uma proposta diferente das demais Bíblias de estudo. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos de vídeo. Pessoal, aqui estamos com a nossa Bíblia de estudo Esperança. São 365 perguntas e respostas sobre a vida e a morte, desenvolvida pelo Luiz Saião, um grande pastor hebraísta, teólogo. É uma Bíblia da editora Vida Nova. Raramente nós apresentamos aqui Bíblias da Vida Nova. Se eu não me engano, até hoje só duas que foram publicadas pela Vida Nova. A Shed, que continua sendo publicada, e a antiga Bíblia de Estudo Vida Nova, que dela surgiram aí a Bíblia Shed e a Bíblia Thompson. E a Thompson é da editora Vida. Essa Bíblia é uma Bíblia de estudo porque ela tem estudos, tá? Mas ela não tem uma característica tradicional, igual as Bíblias de estudo, com notas de rodapé, enfim. É uma Bíblia prática, olha só, fácil de manuseio, um tamanho confortável. Essa na cor marrom, na minha opinião, é a mais bonita, mas vocês encontram também capa dura, na cor preta, na cor lilás, mas essa marrom aqui é a mais linda. Olha o detalhe da capa, é uma imitação de couro, baixo relevo, mas não é aquele hot stamp dourado que as Bíblias de estudo possuem. Eu particularmente preferi dessa maneira. É um marrom muito bonito, uma encadernação e um acabamento de primeira qualidade. E é aquela Bíblia para você levar para o culto, não é grossa, não é pesada, né? Então vale muito a pena. Enquanto eu estou aqui gravando o vídeo, está chovendo, glória a Deus por isso. Então talvez você vai escutar barulho de trovões, relâmpagos e chuva. Ficamos muitos dias sem chover aqui em Belo Horizonte, foram mais de 160 dias e graças a Deus voltou a chover. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Olha só o detalhe do acabamento, né, da encadernação. É de primeira qualidade. Bíblia de Estudo Esperança, primeira folha de rosto, segunda folha de rosto. Lembrando que a tradução dessa Bíblia é Almeida século 21, que é uma tradução que a Vida Nova tem utilizado nas suas Bíblias. Engraçado que a Shed continua com a tradução Almeida Revista Atualizada. Eu achei que a nova tiragem eles iriam utilizar a Almeida século 21, mas a Almeida atualizada ela é mais conhecida, né? Ficha catalográfica, essa Bíblia, a primeira edição é de 2000, a segunda edição de 2011 e essa impressão é de 2013, porque em 2012 as notas foram revisadas. Ela foi impressa na China. Bom, aqui tem um índice geral. Com relação ao papel, é um papel de boa qualidade, não é aquele papel transparente, mas também não é aquele papel escuro, é uma cor comum dos papéis de Bíblias, né? Até porque essa Bíblia já tem mais de 10 anos que ela foi impressa. Então, antigamente tinha uma qualidade melhor, né? Eu sinto falta dessa qualidade, até porque muitas Bíblias, depois da pandemia, além do material ter encarecido, a qualidade caiu um pouquinho. Tem aqui um prefácio, tanto a Bíblia como a tradução Almeida século 21. O prefácio é do Russell Shedd, grande Russell Shedd, um dos grandes teólogos brasileiros. Brasileiros não, que ele era americano, né? Mas teólogos que tiveram um ministério profundo aqui no Brasil. Não sei se ele era americano, agora eu sei que ele não era do Brasil mesmo não, mas ele viveu muito tempo aqui. Agora eu tô na dúvida se ele era americano mesmo. Mas, enfim, seguimos. Aqui tem a apresentação dos revisores da tradução Almeida século 21 e aqui um recurso interessante mostrando como utilizar
os recursos dessa Bíblia. O que essa Bíblia possui de recursos? Vamos lá, vamos tentar conhecê-los aqui. Não são muitos os recursos, mas a gente vai tentar mostrar para vocês. A gente tem o texto bíblico, tá? Texto bíblico aqui em duas colunas. E nós encontramos um número sequencial das perguntas. E talvez você vai estranhar lá no texto que elas começam não do número 1, mas do número, sei lá, 300. É porque elas estão organizadas em temas. Aqui é o tema da pergunta. E aí nós temos a referência do texto bíblico, o comentário e algumas sugestões para reflexão. Então esse é o recurso que essa Bíblia possui. Por isso que é a Bíblia de Estudo Esperança, com 365 perguntas e respostas sobre a vida e a morte. Porque através delas é gerada esperança e fé no nosso coração. Então aqui tem o índice de assuntos das perguntas. A gente tem a organização em ordem alfabética, tá? Então tem aqui os temas, o texto, o número da pergunta e a página. Está em ordem alfabética essa organização. Lembrando que são 365 perguntas, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar aqui. E depois a gente tem um índice em ordem bíblica, seguindo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o número de perguntas que cada livro tem. Todos os livros têm, alguns têm menos, né? Por exemplo, Levítico tem, Números tem 3 apenas. 2 Crônicas 3, 1 Crônicas 2. Então tá aqui organizados em ordem canônica essas perguntas, né? O Novo Testamento também tem. Agora nós temos as perguntas organizadas por temas e seguindo o número de cada uma delas. Quais são os temas das perguntas? Deus e a criação, Bíblia, Cristo, pecado, sabedoria, salvação, vida eterna, nova vida, igreja, mística, mundo espiritual, religião, momentos difíceis, fraquezas, sexualidade, questões difíceis, família, finanças, mundo atual, datas e textos especiais. São 365 perguntas. Então, esses índices, eles são muito especiais, por quê? Porque eles já abrem espaço para a gente compreender a magnitude disso, né? E também está muito bem organizado. Parabéns, editora Vida Nova, deixou bem mastigadinho para nós. E aí nós entramos no texto bíblico propriamente dito. Como funciona o texto bíblico? Texto bíblico em 2 colunas, é verso embaixo de verso. Não tem introduções aos livros, como vocês já perceberam. Eu gostei do tamanho da letra, do número aqui do versículo, está bem visível. Não é uma letra grande, é uma letra normal. E aí o que você vai encontrar de recursos ao longo do texto? Esses quadrinhos com as perguntas e a explicação. São 365, lembra? Então você vai encontrar ao longo do texto. Então a gente já começa aqui. Deixa eu mostrar como funciona a dinâmica. Esse aqui é o número da pergunta, vocês lembram? O tema tem um índice lá bonitinho explicando, a referência bíblica e a explicação, tá? Então, por exemplo, vou ler uma aqui só para vocês compreenderem. Aqui no texto de Gênesis 2, nós temos a pergunta número 258, que trabalha sobre sexualidade. A pergunta é a seguinte: não é verdade que o pecado de Adão foi o ato sexual? A referência bíblica é Gênesis 2, 24 ao 25. Sabe o que é legal nessa Bíblia? O versículo 24 e o versículo 25, eles ficam em negrito aqui no texto bíblico, para facilitar a localização. Então vamos ler aqui a explicação. Essa ideia é muito conhecida. Na opinião de alguns, o sexo é por si só algo impuro e mau. Alguns acham que quando a Bíblia fala que Adão e Eva comeram o fruto proibido, ela se refere ao ato sexual. Todavia, uma leitura cuidadosa dos 2 primeiros capítulos da Bíblia vai confirmar que essa sugestão não faz sentido. Observe que no versículo 24, o texto fala da união física entre o homem e a mulher. Em Gênesis 1, 28, Deus ordena ao primeiro casal: frutificai e multiplicai-vos. Não há qualquer sinal que o ato sexual fosse visto como algo mau ou proibido. Além disso, devemos perguntar se haveria alguma outra forma de cumprir a ordem divina. A sexualidade foi criada por Deus e, portanto, uma bênção. Nenhum texto bíblico sugere que o pecado dos nossos primeiros pais tenha sido de ordem
sexual. E aí vem uma reflexão. Pode a sexualidade ser pecaminosa se foi Deus mesmo que criou o homem e a mulher? Que prejuízo teremos se negarmos a nossa sexualidade? 3. De onde vem a ideia que o ato sexual é algo impuro? Então, essas as explicações, e são vários temas, né? Por exemplo, ainda em Gênesis, questões difíceis é o tema, pergunta 27. Com quem casou Caim se não havia nenhuma outra mulher no mundo? Gênesis 4, 16 ao 17. E os versículos estão em negrito e tem aqui um sinalzinho indicando que esses versículos aqui tem esse sinalzinho, essa linha em forma vertical, apontam que tem aqui uma explicação. E aí ele explica que é uma das mais difíceis dificuldades, né? Uma das dificuldades bíblicas mais difíceis. E aí ele explica, né, que provavelmente Adão e Eva tiveram muitos filhos. Não é impossível que Caim tenha se casado com uma das suas irmãs. Então é dessa maneira que ela vai trabalhar, tá? Ela lembra muito aquelas Bíblia Perguntas e Respostas, Bíblia de Estudo Vida, só que essa aqui é mais geral, né? A Bíblia de Estudo Perguntas e Respostas, por exemplo, é mais apologética. A vida também era mais geral. E a vida era mais completa, né? Essa aqui tem menos perguntas e respostas que a Bíblia de Estudo Vida. Mas a maneira é um pouco parecida, embora essa aqui seja um pouquinho mais com temas específicos, tá? Bom, então é dessa maneira que ela vai trabalhando. Ela não tem outros recursos aqui junto ao texto bíblico. Vocês vão encontrar o texto bíblico em 2 colunas, que é o principal. Na parte superior, o nome do livro e o número do capítulo não está aqui na pontinha como eu gosto, mas está aqui na parte central, na pontinha a página, até para facilitar a questão de você localizar as perguntas lá. Enfim. Bom, você pode estudar de duas maneiras. Lendo o texto, naturalmente, ou você pode usar os índices lá no início. Então vamos pegar aqui um tema legal para a gente pesquisar nesses índices que nós encontramos aqui. Vou pegar aquele índice que está em ordem temática, né? Que é o último item do índice. Então vamos pegar aqui, ó. Talvez você quer lendo aqui as perguntas, né? E aí você encontra essa pergunta aqui, ó. Por que existe o pecado e o mal no mundo? Talvez você já se perguntou isso. Tem uma explicação na página 1025. Então vamos lá na página 1025. 1025 é um texto do Novo Testamento. 1025. Tá aqui, ó. Tem até 4, né? 2 em cada página. Por que existe o pecado e o mal no mundo? Romanos 5:12. O texto bíblico diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Aí tem a explicação aqui, lembrando que quem desenvolveu foi o Luiz Saião, né? O apóstolo Paulo nos ensina que no início do pecado e do mal no mundo está na liberdade que o ser humano possui. Visto que Deus criou os seres humanos com a capacidade de escolha, já desde o princípio o homem tinha a opção de desobedecer a Deus. Quando Adão decidiu desobedecer a Deus, o resultado de sua escolha também afetou todos os seus descendentes. A escolha de Adão afetou a todos os homens e por essa razão que todos são pecadores. Isso quer dizer que cada ser humano é pecador por natureza. Todos possuem uma natureza pecaminosa que se rebela contra a vontade de Deus. Não é difícil perceber a natureza pecaminosa do ser humano, pois o homem já desde criança é capaz de praticar o mal mesmo sem tê-lo aprendido. A obra de Cristo em favor do homem veio mudar esse quadro. Então, interessante, né? E muita gente está perguntando para mim, ela é calvinista ou arminiana? O Luiz Saião, ele tem uma teologia bem centrada, ele não é tão dogmático. Eu já vi algumas palestras dele. Eu não vejo ele como um calvinista extremista, e também não é o outro lado mais arminiano extremista. Ele fica ali no meio termo, né? É um calvinista moderado, que puxa talvez um pouco um arminiano, enfim. Então eu enxergo ele como quase um arminiano de 4 pontos, mas é uma interpretação minha, tá? O Novo Testamento, deixa eu mostrar para vocês aqui quando finaliza
Malaquias, nós entramos no Novo Testamento, não tem introduções aos testamentos, essa parte é claro que não tem introduções, ela foca nessas perguntas e respostas, e são muito boas, temas importantes, né, temas profundos, explicações bem assim, práticas, mas ao mesmo tempo está trazendo o que você precisa saber do tema, né? Por exemplo, a pergunta 189, é verdade que João Batista era uma reencarnação de Elias? Ele explica que não, que ele veio no mesmo espírito, na mesma unção, enfim. Então tem muito tema legal. Pode alguém ficar doente pela influência de espíritos maus? Então você vai passando aqui as páginas, lembrando que são 365 perguntas. Elas estão distribuídas ao longo do texto, né? Será que o batismo ou qualquer outro ritual religioso pode salvar uma pessoa? Que tem explicação. Então todos os livros vão possuir essa explicação. Lembrando que ela não tem referências cruzadas. Ao final de cada livro tem aqui as notinhas da tradução, que são indicadas por referências, mas não tem referências cruzadas, não tem concordância bíblica. Quando a gente chega aqui em Apocalipse, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem um texto de Efésios, né? Vamos ler essa explicação aqui, achei interessante. Questões difíceis. É verdade que existem pessoas escolhidas por Deus para a salvação? Sim, é verdade. Baseado em Efésios 1, 3 ao 16. Quando lemos esse texto com atenção, vemos que Paulo diz que os cristãos, que Deus os elegeu nele antes da fundação do mundo para que sejam santos e irrepreensíveis. Em seguida, o texto diz que Deus os predestinou. A importância dessas palavras está no fato de que elas ressaltam a soberania de Deus, a incapacidade humana de redimir-se, o amor incondicional de Deus e a segurança da salvação em Cristo. Isso, porém, não significa que sejamos como robôs, que não tenhamos participação na salvação. Na verdade, este é um dos mistérios da fé. Deus escolhe, mas nós também escolhemos aceitar a salvação. Existe soberania divina e existe também responsabilidade humana. Tá vendo? Então, uma teologia bem tranquila, né? E aí nós finalizamos aqui, vamos pegar aqui Apocalipse, Hebreus, né? Que é um livro também muito importante. São várias perguntas aqui encaixadas. E aí encerramos aqui em Apocalipse, capítulo de número 21, 22. E no final não tem mais nenhum recurso, a não ser esse mapinha para você marcar suas leituras bíblicas. Você leu os capítulos, e aí você vai marcando aqui que você fez a leitura de cada um deles, tá bom? Então essa é a Bíblia de Estudo Esperança, 365 dias, 365 perguntas e respostas sobre a vida e a morte. Luiz Saião, o desenvolvedor. Se você quiser adquiri-la, deixei na descrição o link para você estar comprando. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.